Qual a importância da Bíblia para os nossos dias? Hoje nós comemoramos o Dia da Bíblia. Será que nós temos motivos para celebrar esse dia? A Bíblia é ou contém a palavra de Deus? A Bíblia pode ser utilizada como caixinha de promessa, como talismã? Nós queremos conversar com você e com a sua família sobre esse assunto nesta noite. Por isso, nós queremos convidar a todos para estarmos a partir de agora ligados no programa Consensos. Olá, boa noite, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Mais uma vez no ar, o programa Consensos. E nesta noite vamos conversar sobre a importância da Bíblia. Segundo domingo de dezembro, nós comemoramos o Dia da Bíblia. E aí vamos tratar sobre esse assunto nesta noite com o bispo Robson Cavalcante, que está conosco aqui mais uma vez, e o nosso querido pastor Arthur Eduardo, que também nos honra mais uma vez com a sua tão importante presença aqui no programa Consensos, tá bom? Você pode já enviar seu e-mail, consensos@redestação.com.br, e participar conosco da formação do programa nessa noite. Vamos assistir essas imagens que vão ilustrar um pouco para a gente aí a história da Bíblia e do Dia da Bíblia. Daqui a pouco a gente volta. Bispo Robson Cavalcante, segundo domingo de dezembro, Dia da Bíblia, data importante. Boa noite. Boa noite, data importantíssima, o livro mais lido no mundo, mais traduzido, e a nossa Sociedade Bíblica do Brasil, hoje uma das campeãs de vendas de Bíblia, essa Bíblia que já teve amarrada em corrente nos templos, um povo sem ter acesso, e o grande legado da reforma, a tradução da Bíblia na língua vernácula de cada cultura, a sua disseminação, o livre acesso às Sagradas Escrituras, todo esse movimento do século XIX que resultou nas Sociedades Bíblicas Unidas, e mais ainda a influência da Bíblia em cada língua na formação da cultura. A Bíblia de Lutero unificou a língua alemã, assim como as obras de Shakespeare unificaram o inglês, o Cervantes o espanhol, Camões o português, o alemão moderno e o alemão da língua da tradução da Bíblia de Lutero. Não é? A Bíblia inglesa, não é? A King James, marcou a linguagem, a poesia, o estilo literário da língua inglesa por muito tempo. Então, a Bíblia como depositário de literatura, depositário de cultura
e, acima de tudo, a Bíblia como palavra de Deus, trazendo os preceitos do Senhor e trazendo a mensagem da graça que tem libertado milhões de pessoas no mundo inteiro. É uma data importante, celebrar, não um texto fechado, uma Bíblia que seja alvo de superstição, que você coloca na testa para diminuir a dor, mas a Bíblia aberta e a Bíblia viva, transformando as pessoas. Então vamos celebrar essa data vivendo o conteúdo da Palavra de Deus. E aí, pastor Arthur, alegria recebê-lo novamente, o senhor que esteve ausente do programa Consenso, uma agenda muito concorrida, viu? Uma agenda muito concorrida, mas graças a Deus você está com a gente aqui. E o telespectador cobrando, viu? Alguns e-mails aí, dando conta e reclamando com a Priscila por conta da sua ausência, porque o senhor sabe que a sua ausência aqui, quando o senhor não é convidado, é responsabilidade dela, né? Mas muito obrigado pela presença, Deus te abençoe ricamente. E o bispo levantou um assunto muito importante, pastor, que é a questão da eficácia da Bíblia, né? Tem muita gente que, de maneira inadvertida, ainda nos nossos dias, enxergam e veem a Bíblia muito mais como uma espécie de talismã, o que é uma tragédia. Boa noite. Boa noite, o Bispo Robson, boa noite ao telespectador. Exatamente, porque a Bíblia, ela precisa ser um objeto do culto cristão, e não objeto de culto, né? Não é para se cultuar a Bíblia, no sentido de que ela seja um fim em si mesma. A Bíblia não é um fim em si mesma. É através da Bíblia que nós nos aproximamos mais de Deus, conhecemos ao Senhor, como disse o Bispo Robson. Sabemos, né, temos ciência dos seus preceitos. Então a Bíblia ela deve fazer parte do culto cristão, sempre. Então a maneira pela qual nós devemos tratar o próximo está expressa na Bíblia, né? Para a maneira como nós devemos moldar o nosso caráter, o caráter cristão, ou seja, mais aproximado possível de Cristo. Então isso deve fazer parte do culto cristão, que é a vida do cristão. E é assim que ele deve transmitir os conhecimentos que ele tem de Deus a partir da revelação, que nós chamamos de especial, que é a revelação escriturística, a revelação da Bíblia. Agora, quando a Bíblia torna-se um objeto de culto, ou seja, ela vai ficar aberta para trazer boa sorte, né, vai ficar sendo usada como talismã, então ela perde todo o seu propósito. Aí pode incorrer na bibliolatria? Pode incorrer na bibliolatria e isso como você disse, é uma tragédia, porque a Bíblia não existe para isso, essa não é a sua função. Então ela vai estar sendo usada com um objetivo oposto até àquilo para o que ela existe originalmente. Ela existe para revelar a glória de Deus, para revelar o amor de Deus, o plano de Deus, e não para ser adorada, idolatrada. Né? As caixinhas de promessa, Bispo Rolls, e aquela prática tão recorrente muitas vezes de algumas pessoas de abrir a Bíblia, colocar o dedo e tal, pegar um texto e falar o que Deus está falando hoje para mim, também é uma coisa muito ruim, né? É a versão protestante do horóscopo, é o que eu chamo de pim-pam-pum bíblico, né? Você fecha o dedo e bota em cima, não é? E a caixinha ela é selecionada. Aí você cria uma Bíblia dentro da Bíblia. O Juan Carlos Ortiz, né, o autor do Discípulo, disse que quando ele se converteu, comprou uma Bíblia zerinho e pegou um lápis de cor vermelho e começou a meditar, fazer a sua devoção 3 capítulos por dia, 5 ao domingo, cobriu com isso um ano inteiro. E aí ele foi riscando os versículos que chamavam a atenção, que ele gostava. Durante 10 anos ele só pregou nos versículos riscados, quer dizer, ele criou uma Bíblia dentro da Bíblia. Diz que no fim ele sentiu um fastio espiritual, começou a clamar de madrugada e o Senhor disse, meu filho, começa a pregar nos versículos não riscados. Então temos que ter muito cuidado de fazer um uso como talismã, um objeto de horóscopo, como um objeto de superstição. A nossa preocupação é que hoje você tem muitas traduções da Bíblia, livre acesso à Bíblia e uma redução no estudo. Porque um cristão comum, em geral, ele lia a Bíblia na sua devoção doméstica, sozinho, na sua devoção doméstica do lar, e na igreja a exposição bíblica era bastante central. Hoje, com o dia corrido, você não tem tempo de fazer um devocional, as famílias não conseguem se reunir para almoçar ou jantar junto, o culto doméstico diminuiu, e com muita arte, que é importante que haja na igreja, e uma hora de louvor e mais meia hora de aviso, você começa a ter uma redução também do tamanho do sermão, e o sermão se torna ilustrativo com uma anedota, com uma historinha, e a exposição bíblica vai caindo. Então o que acontece? Grande parte da crise, porque passa uma igreja dividida, uma igreja herética, uma igreja supersticiosa,
uma igreja sem impacto ético na sociedade, essa contradição entre muito livro da Bíblia e pouco abertura e vivência, ou, para usar a linguagem figurada da própria palavra, o engolir e colocar a palavra no seu metabolismo espiritual. Essa é uma grande contradição dos nossos tempos. Ô, pastor Arthur, é atribuída a Napoleão Bonaparte, dentre tantas outras frases acerca da Bíblia, uma que ele fala que a Bíblia não é um livro comum.